Provérbios capítulo 3. Vamos ler versículo 21. Também o 22 e 20. Vamos ler até o 25. Aleluia. Quem achou, diga amém. Diz assim: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, na casa de Deus, quarta-feira, onde nós estamos aí nessa série de mensagens, então, sobre Provérbios, descobrindo a sabedoria em Provérbios. E nós já estamos algumas semanas, agora não me recordo quantas, faz, mas já estamos aí há um bom tempo falando sobre Provérbios, e eu espero que, sinceramente, você já tenha absorvido algumas coisas e, quem sabe, até mesmo colocado em prática algumas coisas do que nós temos ministrado. Porque é aquilo que eu sempre falo e vou continuar falando, isso serve para cada um de nós, inclusive para mim mesmo, que a palavra de Deus, ela não praticada, ela não traz o efeito que é para fazer na nossa vida. Amém? E isso, como diz a galera, é chover no molhado, Nós sabemos disso, porque o próprio Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem sensato que construiu a sua casa, que firmou a sua casa sobre um alicerce, sobre a rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é semelhante a alguém que constrói uma casa sem alicerce. Logo essa casa vai ruir, vai cair, às vezes até mesmo antes de chegar ao fim dela, Tá aí o irmão Rubens, que é construtor, ele sabe disso. Casa, se ela não tiver alicerce, ela vai cair antes de ficar pronta. E tem muitas pessoas assim, que ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas não praticam a palavra. E não praticando a palavra, elas não têm consistência, elas não têm firmeza. Qualquer vento, qualquer situação vai derrubá-la. E Provérbios fala muito sobre sabedoria. Já temos visto muita coisa sobre a sabedoria. Semana passada, nós vimos nos versículos 18, 19 e 20, nós vimos Cristo como sabedoria, que Salomão aqui está apontando para Cristo, Eu disse que não sei se ele sabia disso, mas nós provamos por dentro da palavra que esses versículos 18, 19 e 20, ele aponta para Cristo como a sabedoria de Deus. Amém? Paulo vai dizer isso lá em Romanos 2,14, se não me falha a memória. Ele vai dizer, vai apontar Cristo como sabedoria de Deus. Mas então, a partir do versículo 21, Salomão ele continua nos seus conselhos práticos, nos seus conselhos da busca pela sabedoria, E Salomão ele direciona muito aos filhos, aqui não necessariamente filhos dele, mas eu creio às vezes quando a gente é mais velho, e vai falar com um jovem, às vezes assim carinhosamente a gente diz: não, filho,
Não, meu filho, não faz assim, não anda assim, não vai por esse caminho. Então, Salomão ele se dirige aqui muito a filhos, mas no sentido dos jovens, dos mais jovens ou dos mais inexperientes, né? Ele fala muito para os jovens, mas essa palavra ela não é só para jovens, ela é para todos nós. A palavra de Deus, não existe palavra para jovem, velho, criança, a palavra ela é para todos nós, amém? É claro que tem coisas específicas, né, que nós podemos extrair. Então Salomão aqui ele está dizendo: filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Aqui Salomão ele pega tudo que ele falou até agora sobre o buscar sabedoria, sobre estar na presença de Deus, sobre valorizar as coisas de Deus. Ele pega tudo isso e ele diz: não se aparte dos teus olhos tudo isso. Ele está dizendo: não se afaste das coisas de Deus, não deixe de olhar para as coisas de Deus, para os conselhos de Deus, para a sabedoria suprema que é Cristo, e para a sabedoria que nós precisamos buscar para não tropeçar o nosso pé. Eu falei aqui semana passada que nós não tropeçamos nas grandes pedras. É ou não é? Você já viu alguém dizer assim: tropecei numa pedra de 3, 4 metros de diâmetro, né? Exagerei, né, agora. Mas uma pedra aí de 1 metro, de 50 centímetros, seja lá o que for, você não vai tropeçar porque está fácil de enxergar, é ou não é? Mas geralmente a gente tropeça onde? Nas pequenas pedras, nas pequenas coisas. Então Salomão ele está dizendo assim: não se aparte dos teus olhos, não se aparte, não deixe de olhar para tudo isso. Por que Salomão está trazendo essa questão? Os olhos. Porque os olhos, irmãos, são a janela da alma. Tudo que você vê impacta diretamente o seu interior, sim ou não? Tudo que você vê, tanto para o bem como para o mal. Então você precisa estar atento, nós precisamos estar atentos para aquilo que nós estamos vendo, para onde nós estamos olhando, aonde os nossos olhos estão postos. Amém? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: aonde estão postos os teus olhos? Tem um texto em 2 Crônicas, capítulo 20, se eu não me engano, verso 16. A oração de Josafá. Josafá, ele está sendo desafiado. 3 reinos se levantam contra Judá. Não é o 16, que vai dizer: os nossos olhos estão postos em ti. Acho que é um pouco antes. Qual? 12, obrigado. É isso aí. E aí Josafá, ele se vê sem saída. Ele simplesmente não tem o que fazer. O exército dele é pequeno. 3 reinos se juntam, e um pouco mais, alguns das montanhas ainda. Mas olha o que ele diz: Deus nosso, porventura não os julgarás? E aí ele reconhece as suas limitações, e ele diz: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E nós não
e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? É mais ou menos isso que Salomão está querendo dizer. Põe o teu olhar em Deus. Amém? Independentemente da circunstância, independentemente da dificuldade, o teu olhar precisa estar em Deus. Mas o nosso problema é que às vezes os nossos olhos estão postos em coisas, os nossos olhos estão postos em pessoas, os nossos olhos estão postos no dinheiro, os nossos olhos estão postos na força do nosso braço, porque a gente acha que faz, a gente acha que acontece, mas Salomão está dizendo, não deixa se apartar dos teus olhos a sabedoria de Deus, não deixa apartar dos teus olhos o Cristo, aquele que é a sabedoria suprema de Deus. Cuide o que você está vendo, cuide o olhar que você está olhando para cada situação da tua vida. Jesus, ele também vai falar sobre isso em Mateus, no capítulo 6, verso 22 e 23. Jesus está dizendo que as coisas dependem de como nós estamos olhando para ela também. Olha o que Jesus diz. A candeia do corpo são os olhos. Candeia, todo mundo sabe o que é. A candeia era o instrumento que iluminava, que trazia luz. Ele está dizendo, a luz para o corpo são os olhos. Se de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? Todo o teu corpo vai ser beneficiado se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem luz. Mas ao contrário, o verso 23, ele diz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Forte, né, irmão? Sim ou não? E aí eu pergunto, como é que estão os nossos olhos? Os nossos olhos são luz ou são trevas? Como assim, pastor? Quando os nossos olhos são luz, nós conseguimos enxergar aquilo que é bom em tudo. Porque toda a situação, seja ela a mais difícil, se os nossos olhos forem luz, nós vamos encontrar naquela situação algo de bom. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Porque a própria palavra vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, me corrija se eu estiver errado, mas quando fala todas, exclui alguma coisa? Sim ou não? Quando fala todas, todas as coisas contribuem, tanto o que é bom como o que é ruim. Pastor, mas como é isso? Eu não sei te explicar, mas Deus sabe. Amém? Fala com Ele, pergunta para Ele. Pastor, eu estou num momento difícil da minha vida, o que isso vai resultar de bom? Não sei, mas Deus sabe. Comece a olhar com o olhar de Deus para todas as coisas. Amém? Os nossos olhos, irmãos, precisam ser bons. Nós precisamos guardar os nossos olhos para que nós venhamos enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, quando os nossos olhos são maus, são trevas, a gente só enxerga o que é ruim. Conhece esse tipo de pessoa que ele só vê o que é ruim?
É o contrário, é o oposto. Ele não consegue enxergar nada de bom. Né? Aquele tipo de pessoa que você chega, está um dia maravilhoso, você chega e diz, e aí, tudo bem? Bom dia, só se for para ti. E aí ela já começa, né, a despejar, porque isso, porque aquilo, porque pá. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Paulo também fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha o que ele diz. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e a quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo fala de iluminar os olhos do entendimento. Quando nós conseguimos guardar os nossos olhos daquilo que não é bom, daquilo que não é de Deus, daquilo que não nos leva para a presença do Senhor, Paulo está dizendo que os olhos do nosso entendimento vão ser iluminados, vão ser esclarecidos. Sabe, irmãos, tem pessoas que às vezes estão há muito tempo dentro da igreja, mas parece que ainda os olhos do seu entendimento não foram iluminados. Ele não entende o que ele precisa fazer, ele não entende o que ele precisa caminhar para que a sua vida deslanche. Porque ainda o seu entendimento ainda está meio em trevas, digamos assim. Então, cuidado, queridos. Não se aparte essas coisas dos teus olhos. Eu me lembro quando eu era pequeno, na escola bíblica, tinha uma musiquinha, um louvor, que dizia, cuidado, olhinho, o que vê. Parece tão singelo, né? Amém? Eu me lembro, cantava, cuidado, olhinho que vê. Vocês conhecem? Cantava muito. Só que nunca fez tanto sentido essa música depois que eu cresci. Porque eu preciso cuidar do que eu vejo. Amém? Os meus olhos precisam ser luz. Porque, como eu disse, tudo que eu olho impacta diretamente, entra diretamente para a minha alma. Irmão, e isso aqui não é Salomão, só Salomão que já sabia. Hoje você vai ver que, agora um pouco menos, né? Porque a questão da mídia digital, porque hoje todo mundo está aqui com esse negocinho na mão, então os investimentos são grandes, mas também agora aqui na mídia digital. Mas quando eu trabalhava na distribuidora de bebidas, né? E aí a gente estava sempre mais informado, e nós tinha a concorrente, eu era inimigo da Coca-Cola, né? Trabalhei na Pepsi, então era negócio de guerra mesmo, né? Lá no ano 2000, nas reuniões matinais, era guerra, né? Deus o livre, eram os inimigos, né? E aí eu tinha que ler sobre o inimigo, descobrir, né, os pontos fracos. Não, nem tanto. Mas a Coca-Cola, na época, na virada de 2000, a Coca-Cola investia 25% do seu faturamento mundial. Imagina a quantidade de dinheiro que é. 25% do seu faturamento mundial era investido em marketing. Marketing. O que é o marketing? O marketing é aquela propaganda que você está vindo na freeway, né? Às vezes, de noite, e daqui a um pouco você dá de cara com aquele outdoor gigante, né? Com uma Coca-Cola caindo no copo. Você olha aquela imagem assim, parece que você está ouvindo barulho, Samuel. Assim.
Ah? Primeiro posto que você para, você vai beber uma Coca-Cola. Quem gosta, né? Por que isso, irmãos? Olhou, impactou, já era. E isso não funciona só no marketing. E Satanás sabe disso. Sim ou não? Satanás sabe disso. Então ele sabe que o que ele jogar para você, e se você não vigiar, você pode cair na cilada. Então diga para o seu irmão aí, como é que estão os teus olhos? 1 João capítulo 2, versículo 16, o apóstolo vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Olha o que ele diz. Porque tudo que há no mundo, olha o tudo aí de novo, irmão. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João está dizendo, há concupiscência nos olhos. Se os teus olhos não forem luz, como Jesus falou, a concupiscência dos olhos vai levar você a quê? A você desejar o que não deve. A você até mesmo invejar. Sabe, e esses dias eu estava lendo sobre o real sentido do que é inveja. E às vezes a pessoa confunde, porque acha assim, eu olho o tênis do Wallace e eu acho aquele tênis muito lindo e eu fico com vontade de comprar um tênis igual do Wallace. Não tem problema. Se eu tiver dinheiro, né, para comprar o Nike, né, que ele está usando. Ah, não é Nike. Se eu tiver dinheiro para ir lá e comprar o tênis, beleza, isso não é inveja, isso é bom gosto. Amém? Agora, o que é a inveja? A inveja é olhar para o tênis dele e aquilo me fazer tão mal assim que eu quero que ele não tenha o tênis. Você está entendendo? E eu olhar e achar assim, o Wallace não merece ter esse tênis. Eu é que merecia. Conseguiu fazer a distinção? Amém? Isso aqui é que é a inveja. E isso é a concupiscência dos olhos. Que João está falando. Que está no mundo. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos observar isso, e isso é um grande conselho de Salomão para a tua vida. Peça ao Senhor nessa noite, que venha ungir os teus olhos. Amém? Vamos pedir ao Senhor nessa noite, colírio dos céus, sobre os nossos olhos. Para que nós não venhamos ser atingidos por essa concupiscência da carne. E ele segue em frente, então ele diz, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. E aí ele diz, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Guarda a verdadeira sabedoria, valorize-a. Porque você só guarda uma coisa quando você valoriza ela. É ou não é? Você não vai colocar num cofre do banco algo que não tem valor. É ou não é? Você vai guardar aquilo que tem valor. E Salomão está dizendo, guarda a verdadeira sabedoria. Ele está dizendo, valorize ela. Guarda, com carinho, com valor. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso.
que é o bom siso? Quem já nasceu siso aí? Hã? O que é o siso? Quem é mais antigo sabe, né? Que a mãe falava, o pai falava, ó, está nascendo o dente do juízo, né? O dente do bom senso. Agora, tu se tornou uma pessoa, né, de bom senso, uma pessoa que tem juízo. Então, o bom siso, nada mais é do que o equilíbrio, o bom senso. Uma pessoa ajuizada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não sai por aí metendo o pé pelas mãos. Uma pessoa que tem bom senso. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe como ele está procedendo, como ele está andando. Então Salomão está dizendo assim: guarda o bom juízo, meu querido. Irmãos, como o mundo está precisando ouvir essa palavra. Bom senso. Sim ou não? Bom senso. Irmãos, tem gente que parece que perdeu o juízo. E aí eu estou falando desde crente a não crente, porque tem muito crente que perdeu o bom siso. Ele perdeu o juízo. Ele não consegue mais andar da maneira como a palavra diz que ele tem que andar, e mete os pés pelas mãos. Salomão está dizendo: guarda a verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? A verdadeira sabedoria, nós já vimos, é Cristo, é a sua palavra, é a sua verdade. É preciso guardar. Amém? Se você não guardar, você não retém. E se você não retém, você não alcança. Você não consegue extrair o melhor. Você está me entendendo? Olha para o seu irmão e diga assim: é preciso guardar. Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Depois dele dar a grande comissão, né? Ide por todo mundo, fazei discípulos. E aí ele diz: ensinando-os a guardar. Ensinando-os a guardar todas. Olha o todas aí de novo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Guardar. Você precisa guardar a verdadeira sabedoria, a palavra de Deus. Você precisa guardar as coisas de Deus, como aquilo que tem mais valor na tua vida. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você, através dessa palavra de Salomão, Jesus disse: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É preciso guardar. E como eu falei, guardar fala de valorizar. Eu só guardo o que eu valorizo. E você sabe, quando alguém valoriza a Deus e a sua palavra, quando ele guarda a palavra, quando ele guarda os mandamentos. O salmista, no Salmo 119, verso 11, um texto que a gente muito cita. O que ele vai dizer? Escondi a tua palavra no meu coração,
para eu não pecar contra ti. O que é esconder? Ele guardou. Amém? Ele guardou, ele botou no coração. No coração, Satanás não pode tirar. Ele escondeu, ele guardou. Agora, você só esconde a palavra, você só guarda a palavra quando você se envolve com a palavra, quando você ouve a palavra, quando você vem para a casa de Deus e você ouve, você é ministrado pela palavra. Irmão, quando o pastor diz para você vir no culto, não é simplesmente para você fazer número. Porque você precisa ouvir a palavra para você guardar ela. Amém? Pastor, mas eu leio em casa. Amém, glória a Deus. Faça isso, tem que fazer. Mas a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. E quando você está aqui na casa de Deus, você está ouvindo a palavra, você está sendo ministrado pela palavra, e aí você vai ter consistência. Como diz o pastor Jeremias Pereira, você vai ter substância. Amém? A minha mãe usava muito essa palavra, substância. Tem que comer coisa que tem substância. E eu, como sempre, fui muito obediente, né, irmãos? Sempre comi coisa bem substância. Então, querido, guardar, é preciso guardar. Valorizar e guardar. O salmista no Salmo 39, verso 1, ele vai dizer que a palavra de Deus, quando eu guardo a palavra de Deus, olha o que ela vai fazer. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele está dizendo: eu vou guardar os meus caminhos, eu vou guardar a maneira como eu ando, como eu me porto, como eu falo, como eu ajo. Para quê? Para não delinquir com a minha língua. A minha versão é um pouco diferente. Bota aí a Almeida, revista e atualizada, por favor. Ara, tem aí não? Só para ver se muda um pouquinho. Não tem? Eu disse: guardarei os meus caminhos para não denegrir com a minha língua, e frearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele está dizendo que ele vai guardar. E muitos não têm conseguido fazer isso, irmãos. Essa aí mesmo. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou guardar o meu caminho para não escandalizar o nome do Senhor. Amém? Porque, irmãos, o ímpio ele está sempre nos cuidando, principalmente se ele sabe se você é cristão. Sim ou não? Tudo que eu falo, ele está observando. Se eu falo algo, a primeira coisa que eles dizem: tu não é crente. Ou, tu não é da igreja. Hã? Quem já ouviu essa expressão aí? Hã? Alguns ainda dizem: ué, mas tua religião permite? O salmista já sabia disso. Ele está dizendo: eu vou colocar uma mordaça da minha boca, eu vou guardar. Nós precisamos guardar, irmãos, saber guardar os nossos caminhos. Vamos ler lá Salmo 119, versículo 34 também.
E depois, Salmo 119, versículo 101. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Olha aí o guardar de novo. Guardar o quê? Guardar a lei do Senhor, guardar a palavra do Senhor. 101, Salmo 119, 101. Não é o 1. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra, ou guardar a tua palavra. Olha que interessante. De todo mau caminho desvio os meus pés, para guardar a tua palavra. Ele está dizendo que para guardar a palavra do Senhor, eu preciso me desviar daquilo que é mal. Assim como Jó fazia. E quem não guarda a palavra, irmão, ele não só não se desvia do mal, como ele vai de encontro a ele. Você está entendendo? Que uma coisa está ligada à outra. Quando eu consigo guardar a palavra, quando eu consigo guardar a palavra, automaticamente a palavra ela vai fazer com que eu me desvie daquilo que é mal, daquilo que eu sei que não vai produzir na minha vida nada de bom. Então eu preciso observar, eu preciso guardar a palavra, guardar a sabedoria, guardar a sabedoria que vai me levar para aquilo que é bom. E é interessante, irmãos, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vai dizer que aqueles que guardam os seus mandamentos, somente aqueles que guardam os seus mandamentos, bota aí para nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pegou pesado, hein? Amém? Sim ou não? Eu acho pesado. Porque Jesus está dizendo assim, que quem ama Ele não é aquele que canta, te amo, ó Deus, da minha salvação. Até nunca mais cantamos, né? Temos que cantar. Não é esse. Quem ama a Deus é aquele que guarda os mandamentos. Se eu disser que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu sou crente, eu faço, aconteço, mas se eu não guardar o mandamento, Sabe, irmãos, e nós estamos vivendo numa geração, num tempo de uma geração que sai do chão, que pula, que faz e acontece, que tem especial de final de ano na Globo, pelo menos tinha, né? Agora não tem mais, né? Milhões de pessoas, mas que na hora de guardar o mandamento, não guarda. E Jesus está batendo de frente aqui com os seus discípulos, Ele está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. A gente até canta aqui, né? Você parou para contemplar a profundidade disso, irmão? Já parou? Você já leu esse texto aqui? Pega lá na sua casa, um dia assim, no seu devocional, pega e lê João 14 e João 15. Você vai ver o que o Senhor está dizendo.
Ele está dizendo que ele se manifesta aquele que guarda os mandamentos. Ele vai se manifestar na tua vida com poder, com glória, com unção, com aquilo que você quiser. Mas você precisa guardar os mandamentos. E o que é guardar os mandamentos? É praticar. É fazer. Não é andar com a carteirinha de crente. Não. É você pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Amém, meus irmãos? E olha, e o apóstolo João, ele vai mais longe ainda. Ele vai mais longe ainda. Ele pega mais pesado ainda. 1 João 2,3. Se você puder anotar, anote. Ou só se você tiver uma mente assim, que grava bastante, né? Mas olha o que João diz. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Pá. E nisto sabemos que o conhecemos. Ele está falando dele próprio. Amém? E eu gosto por isso, porque ele está falando com ele. Ele está dizendo, e nisso nós sabemos se nós realmente o conhecemos, se nós guardarmos os seus mandamentos. Sabe qual é a maior característica daquele que conhece a Deus? É aquele que guarda os mandamentos dele. Se você diz que conhece a Deus e você não guarda os seus mandamentos. E quando eu falo guardar os mandamentos, irmãos, é guardar a palavra inteira. Não é guardar o que eu acho que é bom para mim. Ah, isso aqui faz bem, massageia meu ego, né? Me faz feliz, me deixa zen. Guardar o mandamento é guardar até aquele que nos confronta. Amém? Que aponta o nosso erro, que aponta o nosso pecado. É totalidade. Diga para o seu irmão aí, totalidade. Não é só uma parte. Não é só uma parte. Tem pessoas que querem fazer com que a palavra se adeque a ele. Irmãos, perdoe eu dizer, mas é por isso que tem tanta igreja por aí. Tem muita igreja boa por aí, amém? Não estou dizendo o contrário. Tem muitas igrejas boas, abençoadas. Mas tem muita igreja que surgiu porque uma meia dúzia disse, não, essa igreja não está bom. Porque eu não posso fazer tal coisa, eu não posso andar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma. Vamos abrir uma. E aí vai lá e abre. E aí anda conforme o que quer. Paulo já alertava para isso. 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz, saiba porém, que nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Versículo 2 e 3, se não me falha a memória. Bora. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Irmão, isso aqui é tão vivo, tão atual, como o jornal que saiu hoje pela manhã. Sim ou não? As pessoas não querem guardar a sã doutrina, a palavra. Aí o que eles fazem? Eu vou procurar alguém que fale o que eu quero ouvir. É ou não é? Que, quem sabe, até dê uma atualizada na Bíblia, para que
eu possa encaixar o meu comportamento naquilo que eu acho que é legal. Porque, afinal de contas, Deus é amor. E Deus quer a minha felicidade. É claro que Deus é amor e Deus quer a tua felicidade. Mas tudo isso passa por guardar o mandamento e a palavra do Senhor. Amém, meu irmão? Então, Salomão está dizendo, guarda a verdadeira, não a falsa. Amém? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. E aí ele diz o que vai acontecer. Porque serão vida para a tua alma. Aleluia. Vai ser vida para a tua alma. E aqui a alma está falando de sentimento, está falando de emoções. Se você guardar a verdadeira sabedoria, a tua alma vai estar bem. A tua alma vai estar satisfeita. Amém, meus irmãos? Lembra que eu falei domingo que o segredo da gratidão é estar satisfeito? E que eu só estou satisfeito quando a minha alma está cheia de Deus. Aleluia. E é mais ou menos isso que Salomão está dizendo. Se você guardar a verdadeira sabedoria, se você apartar, se você não apartar essas coisas dos teus olhos, vai ser vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Amém? Aqui ele usa a expressão no sentido graça para o teu pescoço, ele está falando no sentido de uma joia bonita no pescoço. Amém? Vai ser graça, vai ser resplendor para a tua vida. Aleluia. Veja bem, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é completa. E aí ele diz no versículo 23, então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Olha aqui, olha como uma coisa vai encaixando na outra. A tua alma vai ter vida. E ele está dizendo, você vai andar com confiança. Você vai ser uma pessoa que você vai ser confiante. Amém, meus irmãos? Uma das coisas que me preocupa nessa geração, principalmente os mais jovens, os adolescentes, os jovens, parece que eles não têm confiança. É ou não é? É difícil. Você tem que estar empurrando. Está faltando confiança. Quem sabe não é porque está faltando guardar a sabedoria. Quem sabe não é o que está passando diante dos olhos. Amém, meus irmãos? Eu não sei, mas a minha geração era diferente. Parece que a gurizada tinha mais confiança. Não é? E tinha confiança, até demais. Algumas coisas, né? Tinha que ser um pouco menos. Mas aqui Salomão está dizendo, irmãos, que nós vamos andar com confiança no nosso caminho e não vamos tropeçar o nosso pé. Lembra daquela pedrinha que eu falei que a gente tropeça nas pequenas? Salomão está dizendo que você vai andar com confiança, que no teu caminho você não vai tropeçar. Amém? E ele diz no versículo 24, quando te deitares, não temerás, sim, tu deitarás, e o teu sono será suave. Aleluia, aleluia. Se tem uma palavra que se cumpre na minha vida é essa, irmão.
Quando eu deito, eu durmo. Não tem nenhum problema, que nem um amigo meu dizia, né? Eu sou que nem bocha, onde parou é ponto. Mas isso é bênção de Deus, irmãos, amém? Já teve algum dia, né, por preocupações, a gente deitar, rolar na cama e não conseguir dormir? Isso é horrível, é ou não é? Não sei se você já passou por isso. E aí você vai e olha no relógio, é 1 hora, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, e nada, e o sono não vem, e o dia já está clareando, e meu Deus do céu. Então, quando você olha, parece uma coisa simples, mas Salomão está dizendo, se você fizer isso, você vai te deitar, você vai dormir, e o teu sono vai ser suave. Amém? Promessa de Deus para a nossa vida. E o versículo 25, eu já estou encerrando, ele diz, você não vai temer o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Olha que promessa linda. Olha para o seu irmão e diga assim, tu viu que promessa linda? Deus está dizendo assim, eu não vou deixar os teus pés ser enrolado. Aleluia, irmão. Aleluia. Quando eu lia hoje à tarde essa palavra, eu orava a Deus e dizia, Senhor, me ajuda. Me ajuda que os meus pés não venham a ser enrolado. Porque a gente vê tanta gente que enrolou o pé. Por quê, irmão? Porque não guardou a verdadeira sabedoria. Deixou apartar dos seus olhos a sabedoria de Deus. Mas que Deus nos ajude nessa noite. Porque Ele diz, porque o Senhor será a tua esperança. Como nós lemos Crônicas 20:12, os meus olhos estão postos em ti, a minha esperança está em ti. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que o Espírito Santo mova o nosso coração nessa noite, queridos, a nós não deixarmos apartar dos nossos olhos e não deixar de guardar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus.